Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite da Nortene, né, por estar abrindo as portas da empresa para a gente apresentar um pouco do nosso conhecimento na parte de aterros sanitários. Lembrando que eu atuo hoje como diretor técnico da Geotec, como você bem já expôs para a gente, e sou conselheiro da ABLP, que é a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, né, no qual é uma entidade que está fazendo esse ano seus 50 anos, né, e é uma entidade extremamente técnica, onde os seus técnicos atuam no compartilhamento de conhecimento, né, através do setor de limpeza pública. Então, a gente aborda vários temas na ABLP e a gente está acostumado a realizar vários seminários, cursos, né, e workshops, ok? Então, feita essa breve introdução, vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação. Nós vamos falar um pouquinho de concepção e diretrizes de projetos de aterros sanitários. Deixa eu ver se eu... acho que agora foi. Não está indo. Acho que agora foi. Então, a gente vai falar de concepção e diretrizes de projetos de aterros sanitários, ok? Lembrando que a gente vai abordar todos os temas pertinentes ao projeto de aterros sanitários. Então, vamos iniciar aqui. E para iniciar, já vou falar para vocês que a gente... consegue deixar para nós no modo apresentação, porque fica muito Desculpa. pequenininha a visualização dos slides. Consegue deixar para nós no modo apresentação, porque fica pequena para nós a visualização. Claro que eu consigo, vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou mostrar... Porque ele está mostrando duas telas para nós, né? Dois slides. Para mim também. Para mim também. Deixa eu ver aqui, o modo apresentação. Eu não estou conseguindo. Exibir configurações. Foi agora? Não é? Isso, perfeito. Desculpa, Andréia. Desculpa a todos. Ótimo. Bom, vamos retomar aqui. O que a gente não vai falar, de lixões, né? A gente tem uma grande dificuldade hoje no Brasil ainda em fazer as pessoas entenderem o que é um lixão e o que é um aterro controlado e o que é um aterro sanitário, né? Então, a gente hoje no Brasil tem mais de 3.000 lixões ainda atuando, né? O que é um crime ambiental, costumo sempre dizer isso nas nossas palestras e aulas. E a gente tem ainda muita dificuldade dessa quebra de paradigma, né? De fazer as pessoas entenderem o que é um aterro sanitário e o que é o lixão. Ou então o lixão, dá para ver na imagem aí, que a gente está mostrando que é uma forma de disposição final de resíduos sólidos. A gente está falando de resíduos sólidos urbanos, tá? Que vai ser o tema que eu vou abordar aqui com vocês. A gente poderia estar falando de outros temas também, como aterros industriais, passivos ambientais, enfim, no qual as geomembranas são sempre muito bem aceitas e usadas. Mas a gente vai falar de aterros de resíduos sólidos urbanos. E aí a situação que a gente se encontra ainda hoje bastante no Brasil é essa situação que a gente está vendo na foto, né? Então, para a gente falar de aterro sanitário, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que existem as normas, né? E os tipos, né? O tipo de aterro depende da classificação dos resíduos em função da periculosidade, do grau de periculosidade que existe nos resíduos. Então, a gente tem as classificações dos resíduos, né? E a gente tem as classificações dos aterros. Então, a gente tem aí, vocês podem ver os perigosos, os não perigosos, os inertes, né? E todos normatizados pela ABNT, tá certo? Nós temos as normas para aterros sanitários, né? Então, onde a gente tem os aterros perigosos, constituídos pela NBR 10157 e pela NBR 8418, tá certo? E os não perigosos, que são os aterros de resíduos não perigosos, a norma 13896, que é a que nos dá critérios de projeto, que a gente usa bastante, a norma 8419, sobre a apresentação de projetos para aterros, né? Tem a 15849, que é uma norma um pouquinho polêmica, que a gente acabou batendo um pouquinho nela, que é a aterros de sanitário de pequeno porte, e a de resíduos de construção civil, tá? Resíduos inertes, diretrizes para projetos. Então, vamos seguir aqui, tem bastante slide, eu vou ser bem
rápido nos slides, não vou ler muito, mas eu vou dar uma boa resumida para vocês entenderem qual que é a situação hoje e por que passa um aterro sanitário, né? Qual que é o conceito, né? Uma obra de engenharia. Então, segundo a norma, né, que é a 8419, a técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos sem causar danos à saúde pública e à segurança, né, minimizando os impactos ambientais, método que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos, né, a menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo com uma camada de terra, aí sim o aterramento do resíduo, né, ao final de cada jornada de trabalho ou intervalos menores se for necessário. Então, a norma já define que o aterro é uma obra com critérios de engenharia, né, e um conceito bem interessante que a gente costuma falar bastante é de que a gente costuma confinar os resíduos à menor área possível. Tá? Aqui a gente tem um slide da diferença, né, de um lixão para um aterro sanitário, então a gente foca muito nisso, para as pessoas entenderem que são coisas completamente distintas. Então, o lixão é disposição final de resíduos a céu aberto, sem aterramento, sem qualquer tipo de drenagem, resíduo disposto diretamente no solo, né, bem diferente de um aterro sanitário, que é uma obra controlada, né, projetada e controlada. Okay? Mais uma vez, a diferença, né? Então, você vê o vazador ou o lixão, ele pode atingir o lençol freático por contaminação e até mesmo o solo, né? Sem falar das emissões aéreas, tá? E o aterro sanitário, você vê que ele já é controlado com liner de impermeabilização, onde a gente costuma usar a geomembrana e sugerir a geomembrana, e a norma também já prevê isso, né? Para que a gente minimize os impactos que essa obra possa acarretar. Bom, e dentro de todo esse conceito de aterros, né, a gente teve um marco regulatório que foi a lei, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, e ela deu alguns conceitos para a gente, algumas coisas bem interessantes. Passar rapidamente por esse slide, onde ela dá a definição de resíduos versus rejeitos, né? Dá a definição da responsabilidade compartilhada, então a responsabilidade da geração de resíduos é de todos, ela tem que ser compartilhada, é assim que a lei prevê, né? Da logística reversa, e além das leis, né, de crimes ambientais, os Sistema Nacional de Meio Ambiente, enfim, lei sobre passivos ambientais, como eu disse, os lixões ainda perduram aqui no Brasil, e a gente está batalhando para que isso se minimize o mais rápido possível e que a lei seja atendida, né? Então, a política veio basicamente para sanar, né, para acabar com essa realidade dos lixões, como eu disse para vocês, ok? E aí eu mostro algumas imagens bem tristes, né, do que acontece no Brasil ainda, de alguns lixões que acontecem no Brasil, e esse tipo de situação que a gente vê nas imagens ainda existem, infelizmente, e o nosso trabalho é fazer com que isso acabe, que os aterros sanitários perdurem, né? Aí mais um pouco da definição da Política Nacional de Resíduos, né? A Lei 12.305 de 2010, né? Qual a influência dela, né? O saneamento dos lixões em 4 anos era em 2010, foi prorrogado, enfim, não conseguimos ainda atuar nesse âmbito dos lixões através da lei. A lei não está sendo seguida como deveria, mas a gente continua correndo atrás disso, né? A definição de resíduos versus rejeitos, com ênfase em tratamentos intermediários, né? Então, a redução de volume de resíduos que vai chegar no aterro tem que ser feita através desses tratamentos intermediários. Então, enquanto aos tratamentos intermediários você tem os resíduos, né? E uma vez que esses tratamentos gerem um segundo resíduo, que é chamado de rejeito, esse rejeito vai para os aterros sanitários. Aterros em consórcios, né, acho que é fundamental, o Brasil é um país continental, então é muito difícil você ter aterros pontuais em cada cidade. Às vezes você tem algumas cidades próximas que podem fazer um aterro em consórcio, um aterro em conjunto, né, isso que é uma vantagem. E aí outras soluções tecnicamente e economicamente viáveis. Tá? A gestão e gerenciamento de resíduos em geral, né, não geração, redução, reutilização, todos os R's que a gente conhece, né, os tratamentos, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, a disposição em aterros sanitários. Os aterros sanitários vão estar aí para sempre. Tem muita gente batendo nos aterros, dizendo que os aterros não prestam, não é bem assim, os aterros vão existir para sempre. O que a gente briga é que a quantidade de volume de resíduos que chega nos aterros
seja minimizada através dos tratamentos intermediários, que são muito bem vistos e muito bem quistos, uma vez que sejam viáveis técnica e economicamente. Tá certo? Aí ele fala da lógica reversa, da ênfase na reciclagem e reutilização, né? Tem um inventário, tem um sistema de informação, de plano de gestão de gerenciamento. Os planos são muito importantes para a gente saber como que está a geração nas regiões aí do Brasil de resíduos, né? E a educação ambiental, que é fundamental. Bom, quais são os tipos de aterros que a gente conhece aí no mundo, vamos dizer, né? A gente tem os aterros tradicionais, com digestão anaeróbia, né? 99% dos aterros produzindo CH4, metano e gás carbônico, né? Está no Brasil 100%, são o único tipo de aterro que existe no Brasil ainda. Né? A gente tem os aeróbios, que apresentam ventilação forçada, e os semi-aeróbios com ventilação por convecção. Certo? Esses já são aterros um pouco mais caros e aterros autossuficientes, vamos dizer assim. Tá? E a definição que o Matsufuji deu para a gente, lá no início da nossa jornada com resíduos, né, é que o aterro sanitário é um local para tratar os resíduos. Tá certo? Então, isso é importante deixar claro, que se trata os resíduos dentro de um aterro sanitário. Mas uma vez o resíduo chegando no aterro sanitário, ele não pode mais sair de lá. Então, aqui a gente tem algumas experiências, algumas imagens dos tipos de disposição. Então, você tem aqui o aterro sanitário tradicional, né? Você tem o aterro... na verdade, esse aqui é um lixão, o vazadouro, né? Onde a gente não tem nenhum tipo de controle, tá certo, da disposição final. Um aterro controlado, que o aterro controlado é nada mais que um lixão maquiado. Então, faz-se lá, você pega assim, um lixão, aterra ele, faz alguns sistemas de drenagem e acabou, né? Você não tem nenhum tipo de impermeabilização, você está com lixo diretamente no solo, causando ainda contaminação, não tem nenhum controle tecnológico de geotecnia, de ambiental. É um problema ainda o aterro controlado que existe, né? Entre lixões e aterros controlados, a gente tem mais de 3 mil no Brasil, como eu já disse antes. Aí você tem o anaeróbio, né, que é um melhorado, onde você já tem um sistema de impermeabilização, já é o aterro mais tradicional que a gente tem, né? Você já tem uma captação dos lixiviados que são produzidos nesse aterro, né? Uma bacia de retenção desses líquidos, onde depois ele é encaminhado ou tratado no próprio aterro, dependendo do aterro e da tecnologia que está sendo usada na região. Tá? Tem o semi-aeróbio, né, por convecção, por infiltração, a gente tinha falado aqui de suflação de ar dentro do aterro, é uma tecnologia já que a gente não tem no Brasil, e o aeróbio com convecção de ar também dentro do sistema aí projetado, né? São esses os tipos de aterros que a gente tem. Esses dois últimos a gente não consegue ainda implantar no Brasil, são muito caros, mas são aterros sustentáveis. Tá certo? Aqui a gente tem um gráfico do aftercare, que o aftercare é depois do encerramento do aterro, quanto que ele te custa, né? E qual o tempo que ele leva para, por exemplo, sinetizar e ser encerrado finalmente, assim, não ser mais usado e ser usado como uma área como um parque, enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Então a gente vê a diferença de um aterro tradicional para um aterro sustentável. E o aterro tradicional ele ainda é um pouco mais o seu encerramento é um pouco mais longo ainda, tá certo? Tem uma seção típica do entendimento da norma, né, da 8419, que é uma seção típica do aterro, onde a gente tem aqui o setor de preparo, né, impermeabilização, drenagens de base, de lixiviados, tá certo? Setor de operação, execução, né, com a operação já em andamento, e as células finalizadas, né? Então, você tem aqui a cobertura vegetal, drenagem de gás, drenagem superficial, drenagem interna, a célula de lixo, tá certo? A saída para o tanque de lixiviados, tá? A camada de solo de cobertura, a frente de trabalho operando, e a distância sempre para o lençol freático, obedecendo o que a norma pede, né? Então, vamos lá. O que é o aterro sanitário? O aterro sanitário não é um lixão, né? Ou vazador, termo técnico normalizado. O vazadouro ele não tem licença, como eu falei, não tem autorização, a situação é irregular, sujeito a sanções dos órgãos ambientais e legislação, né? Todo tipo de resíduo é despejado dentro dele, sem controle, fiscalização, divisão, não tem divisa, cerca, não tem controle de entrada, é uma situação
bem desesperadora, vamos dizer assim, a questão dos lixões. Então, a gente não pode confundir o lixão, né, que não tem custo zero ou próximo de zero, com o aterro sanitário, que é uma obra de engenharia que tem custo definido. Então, a gente vai lá e faz o projeto, e ao final do projeto você tem o seu custo definido, até por tonelada de resíduos a gente tira esse custo. Né? E o aterro controlado, como eu disse para vocês, é um vazadouro, né, maquiado. Então, a gente tem algumas ações para, vamos dizer assim, melhorar, entre aspas, esse lixão, mas ainda continua sendo, para mim, continua sendo um lixão. Né? Então, o aterro sanitário é um equipamento de saneamento básico, essencial para o gerenciamento de resíduos sólidos, é um elo forte para qualquer plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Tá? É o equipamento de destinação e disposição final mais barato, não existe outro tipo de dispositivo de disposição final de resíduos que seja mais barato que o aterro. Tá? É a solução de destinação final que tem sequência no tratamento dos resíduos. É o mais usado entre nós e no mundo. O aterro sanitário está no mundo inteiro. A gente tem aterro na Europa, tem aterro no Japão, o japonês faz até aterro em cima do mar, enfim. Os Estados Unidos deixou de queimar lixo ultimamente para fazer os seus aterros, porque viu que a queima do lixo, os incineradores estão ficando muito caros e inviáveis, então, e ainda gerando rejeito, né? Então, os aterros ainda atendem esse tipo de tecnologia, apesar de ela ser bastante cara, né? Os aterros têm evoluído tecnologicamente, né? Com padrões de sustentabilidade, soluções de disposição final no meio ambiente, questionamento dos efluentes, né? A gente está avançando bastante nesses temas, tá? Tem que ser concebido e projetado para proteger o meio ambiente, não poluir, não deixar os passivos ambientais, e é uma obra de serviço, né? O aterro sanitário é todo dia, ele é planejado. Né? Se você largar ele um dia lá, ele pode se tornar um lixão, nós vamos ver aqui mais para frente como funciona isso. E para a mudança de filosofia, né, a gente precisa desenvolver a sociedade com políticas públicas. Né? A gente preza muito pela educação ambiental, né, para que isso se dissemine e as pessoas entendam o que é um aterro sanitário. Você vai muitas vezes em alguns municípios, você está perdido procurando um aterro e você pergunta na rua, tem um aterro aí? Onde está o aterro? Aí o moço chega e fala para você, o lixão ali. Eu falei, infelizmente as pessoas tratam dessa maneira ainda. Aqui mais um layoutzinho de como deveria funcionar um aterro sanitário. Então você vê, você tem área de estocagem, você tem portaria, balança, né, acessos concebidos, projetados, né, a área de trabalho sempre compacta e bem feita, né, com as suas drenagens, o sistema de priorização fundamental para aterro sanitário, né, onde a gente usa as geomembranas. Enfim, aqui mais um layoutzinho do que é um aterro. Mas o aterro, o que pode acontecer com o aterro, como eu já disse antes, ele pode virar um lixão, né? Só que era um aterro sanitário em São Paulo, aqui no interior do estado, e a gente chegou lá e se deparou com essa situação aí, onde o que vocês estão vendo aqui é um acesso, né? E o acesso todo impactado de resíduos, um aterro que foi sabotado, e a gente teve que intervir lá para reaver esse aterro. Para vocês terem uma ideia, essa caixinha amarela aqui é um posto de monitoramento de água subterrânea, né? E com lixo em volta de tudo, enfim. A situação calamitosa, vamos dizer assim, que estava esse aterro, e a gente chegou lá e a coisa estava bem ruim, mais uma imagem do aterro, né? Então essa parte aqui é todo o acesso que tinha, acesso perimetral do aterro, mais uma caixa aqui com um posto de monitoramento de água subterrânea, né, geomembrana danificada, cortada, queimada, né, muito mal. A coisa estava muito ruim nesse aterro, que virou um lixão, né, e por isso que a gente fala que ele tem que ser todo dia, não tem exceção. E aí a gente fez um projeto de recuperação desse aterro e conseguimos reabri-lo, né, ele estava interditado, conseguimos reabri-lo e encerrá-lo, um projeto bem bacana, bem interessante, que atendia 10 municípios, era um aterro regional. Então, foi muito importante para os prefeitos ter reaberto esse aterro e ter encerrado ele por mais alguns anos, para que as prefeituras se preparassem para ver o que elas iam fazer com a disposição final de resíduos dos seus municípios. Né? Aqui mais uma imagem do aterro sanitário, né, recuperado. Essa região aqui é aquela região que vocês viram lá que parecia um buraco, parecia uma lagoa. Na verdade, aquela área era a área de operação do aterro, onde largaram mão de tudo, né? E infelizmente ficou daquele jeito, a gente fez a recuperação. Né? E vamos com o objeto que a gente vai falar aqui, que são os aterros tradicionais, né?
Que tipo de resíduos eles pegam, né? Domiciliar, né, o que a gente gera em casa, o de varrição, pó de capina, os rejeitos de recicláveis de resíduos da construção civil, né, que existem, os assoreamentos e drenagens, né, lodos de ETs e ETAs, dentre outros, né, de produção industrial, classe 2A e 2B, né, onde a NBR 10.004 define bem a tipologia dos resíduos, tá certo? Então, como é que a gente começa a projetar um aterro sanitário? O que a gente precisa fazer, né? A gente começa com a escolha da área, tá? Ou recuperar uma área existente, como eu mostrei para vocês anteriormente nas imagens aí, né? Ou até mesmo ampliar uma situação em um aterro sanitário, uma área de ampliação. Então, o que a gente precisa, né? Precisa saber se tem vida útil, né? Qual é a geração de resíduos e recepção desse aterro, né? Qual o tempo mínimo desse aterro? A gente fala em 10 anos, a norma fala em 10 anos, no mínimo, né? O desejável é o máximo possível. A gente procura atender os clientes aqui com a projeção de colocar o máximo de resíduos possível ao longo do tempo, porque é uma área que ali não vai poder ser usada para nenhum tipo de edificação, nenhum tipo de obra mais potente, vamos dizer assim, e então a gente costuma usar essas áreas para aterros o máximo possível, né? Com verticalização dos resíduos, né? O Brasil tem bastante experiência em verticalização dos resíduos, e vocês vão ver algumas coisas interessantes na próxima apresentação do Clóvis, onde ele vai falar desse tipo de situação, né? De estabilidade de aterros, onde a verticalização causa instabilidade ou estabilidade dependendo da operação. Tipos de tratamentos e pré-tratamentos, né? Gravimetria, qual que é o tipo de lixo que tem na região que você vai projetar o aterro, e a definição de área mínima, né, para atender pelo menos um período desejável de disposição. Os processos de escolha de áreas, né, site selection, então a gente começa por aí, a gente vê que estudos que tem, se tem algum plano, né, qual que é a área, a geologia, a tipografia, a legislação ambiental da região, as distâncias, né, atender sempre a norma, a biota, os recursos hídricos, distância ao centro gerador, né, receptividade da população. Às vezes é muito difícil as pessoas aceitarem um aterro sanitário perto de comunidades, enfim. Mas a gente costuma colocar esses equipamentos, eu costumo falar que o aterro é equipamento de utilidade pública, longe de centros habitacionais. Tá? Se tem alguma pendência jurídica, ações, taxas no município que foi feito esse aterro, e consórcio. Né? É mais eficaz a mitigação de impactos ambientais, a implantação de aterros e encerramento se define nessa etapa, né? Então, a escolha diária. A gente vê se vai dar ou não vai dar para a gente projetar o aterro ali naquela região, naquela área que a gente escolheu. E aqui algumas imagens, né, de como você pode projetar hoje em dia os aterros, né? A gente tem aqui a projeção de aterro em uma área existente, sem nenhum tipo de escavação, você somente faz o projeto numa área plana, com a impermeabilização, alguns diques de contenção, né? E sobe o aterro, tá? Aqui nessa segunda imagem a gente tem numa área em escavação, né? Então você tem uma área plana, você quer ampliar a quantidade de volume de resíduos para dispor nessa área, você faz uma escavação, tá certo? Para melhorar a quantidade de lixo que vai entrar nesse aterro. Tá? Isso depende muito da área, claro, do site selection. Aqui o aterro em vala, né, que a gente já teve alguns aqui em São Paulo, hoje em dia a CETESB não aceita mais esse tipo de concepção de aterro. Ainda existem alguns do Brasil, algumas pessoas ainda me consultam querendo fazer aterros em vala, e a gente não costuma sugerir esse tipo de situação, porque é uma situação que é muito difícil a gente trabalhar. Aí o aterro em vale, né, em encosta, a gente costuma dizer, que é simplesmente você encostando o lixo numa encosta, claro que sempre com todos os critérios de engenharia, projeto e etc., que é o que a gente está falando. A gente não está falando de lixão, tá, gente? As condicionantes e influências do meio físico, a gente parte para isso depois da escolha de área, né? Então você vê a geologia, a geotecnia, a hidrogeologia, todos esses caras aqui têm que ser bem estudados para a concepção de um aterro. Tá? A gente geralmente pega um mapa geológico de uma região, você vê, a gente tem aqui uma geologia nessa imagem aqui bem heterogênea, né? Vários tipos de geologia, isso é muito importante na concepção de aterros. Tá? A hidrogeologia da área, né? Como ela funciona, como
tem recarga, não tem? Qual que é a recarga, qual o período de retorno, enfim. A gente trabalha muito com isso, isso é um dado fundamental para a gente entender a situação hidrogeológica da área, né? O mapa potenciométrico é muito importante, então toda área que a gente escolhe, a gente viu que dá, vai fazer, a gente tem que fazer um mapa potenciométrico, a gente faz alguns ensaios de sondagem, para saber como é que está o nível da água, fazer um mapa potenciométrico, um fluxograma, tá certo? Condicionantes e influências, depois do meio físico, ali a gente vê para o meio biótico, né, a parte do meio ambiente, né, se o aterro está inserido em alguma unidade de conservação, de proteção ambiental, né, qual é a flora, fauna, ictofauna, né, vida aquática. Às vezes você tem um aterro que você quer fazer em uma área de litorânea. Uma área litorânea você tem que saber se dá, não dá, se você tem algum curso d'água perto ali que possa ser interferido. Então, tudo isso é estudado. Tá? E aqui a gente vai dar um exemplo de onde continua o aterro sanitário. Né? Então, aqui você tem a imagem, né, uma imagem aérea, e aqui a gente tem um aterrinho sanitário pequeno, e a gente foi fazer um estudo nesse aterro, tá certo? E a gente tem aqui o limite do aterro, o antigo aterro, né? A gente estudou, fez todo aquele levantamento que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? E viu qual que era a melhor área para a gente fazer a ampliação desse aterro. Tá certo? Então a gente viu que a melhor área para fazer essa ampliação desse aterro era esse L invertido aqui, tá? Onde toda essa região aqui é a região do empreendimento, né? E ela toda teve que ser estudada para ampliação. Foi feito um relatório ambiental preliminar, enfim. A coisa é muito bem estudada, até mesmo para a gente fazer uma ampliação de um aterro. Não é chegar lá e falar, vou fazer uma ampliação, não. Tem que estudar a área, ver qual que é a mitigação de impacto que você vai fazer, para você depois entrar com as obras de ampliação. Condicionantes e influências, né? O meio antrópico, depois o meio físico, o meio biótico, agora o meio antrópico. Você tem que ver qual que é a população que vai ser atendida, a infraestrutura, né? A capacidade da prefeitura, né? O isolamento da área, se a área é tombada ou não, tem linha de transmissão, tudo isso tem algumas coisas aqui que a gente vê na norma, a norma exige, e a gente acaba tendo que dar uma avaliada para ver se a área realmente está boa para a gente projetar. Na arqueologia, hoje em dia, antigamente a gente não fazia, mas hoje em dia a gente faz, né? Outorgas e licenciamentos, enfim, tem uma série de condicionantes aí, influências. Aqui, e dentro dessa parte do meio antrópico que a gente fala, né? A gente está vendo um aterro sanitário aqui bem perto de um núcleo habitacional. Muitas vezes o aterro já estava lá, nesse caso é o que aconteceu, o aterro já estava lá, e a população foi chegando perto do aterro. Né? Uma situação que ocorre muito no Brasil ainda, e na América Latina. Eu tenho visitado alguns aterros na América Latina e vi que existem muita gente ainda perto dos aterros, até tentando se beneficiar do resíduo que chega lá, o que não deve acontecer, né? Não é para acontecer. Aqui é outra situação de um outro aterro, o aterro sanitário do Bandeirante, já encerrado, onde a gente tem também a população bem próxima do aterro. Aí ela chegou depois do aterro, o aterro já estava lá. Enfim, são situações que acontecem ainda. Aí, depois da definição de área, né, a gente tem que fazer a concepção das instalações. Então, os acessos durante toda a vida útil do aterro, tem que ser projetado. A gente costuma fazer o projeto básico, né, para fim de licenciamento, junto com as condicionantes ambientais, e depois a gente faz um projeto executivo para melhorar esse projeto básico e dar mais diretriz para quem estiver operando o aterro e mais facilidade para operar e conceber as estruturas que o aterro demanda. Né? Então, você tem que ir todas as estruturas que o aterro demanda, tem perímetro de resíduos, cinturão verde, área de concepção, balança, administração, né? Os sistemas de fundação e drenagem de águas de fundação, né? O que a gente vai falar mais para frente, vou mostrar para vocês. Sistema de impermeabilização, né? Base, cobertura, os diques de contenção, disparo, dique de solo, sistema de drenagem de percolados, drenagem de gases, né? Estabilidade, monitoramento geotécnico e ambiental, tá? O sistema de drenagem superficial, fundamental também, né? Então, são todas as coisas que a gente costuma projetar, né? São as concepções básicas aí de um projeto. Aí, os insumos que a gente precisa para conceber um aterro sanitário, para projetar um aterro sanitário, né? Topografia detalhada, né? Planeamento cadastral, sondagens, tá? Qual que é a permeabilidade dos solos, os ensaios de solos que a gente especifica também, né? Qual que é o balanço hídrico da região, tá? E aí a gente parte para as diretrizes de projeto, né? O máximo volume por unidade diária, drenagem de percolados, reservatório, tratamento
local, o tratamento fora, né, do lixiviário, concepção e impermeabilização, né, para evitar a contaminação do solo e lençol freático, isso já é estabelecido por norma, não sai projeto daqui sem esse tipo de concepção, né, tem que ter impermeabilização de base, e além da impermeabilização de base, junto a ela, além dos geossintéticos que a gente usa muito, a gente ainda coloca liners de camada mineral, né, enfim, a gente vem usando bastante as tecnologias para ajudar a gente, mas o liner mineral a gente ainda também especifica, né, biogás, final biogás, né, drenagem de águas superficiais, área de empréstimo, tem área de empréstimo na área? Não tem? Nós vamos fazer o que com o solo da área? Qual que é o balanço de solo dessa área? Dá para usar todo o solo ao longo da vida útil toda do aterro? Não dá? Né? Acesso às camadas mais altas, tá certo? Ainda falando das diretrizes, drenagem superficial, extração de gases, né? Vai ter ou não vai ter queima, extração, geração de energia, a especificação de materiais, né, fiscalização, implantação, operação, monitoramento de geotecnia ambiental, e os planos de contingência e plano de encerramento, que são fundamentais e também participam dentro do projeto. A gente passa dentro das concepções, né, a gente vê o balanço hídrico, quanto que chove, quanto que não chove, qual o runoff, qual a infiltração, a taxa de infiltração da área, né, faz a modelagem através disso, né, e aí a gente usa também para modelar o sistema de cobertura, dependendo do que o cliente quer, tá? E o sistema de drenagem percolados também é influenciado pela vazão de churume, que através do balanço hídrico a gente vai saber qual que é a vazão de churume, né, que vai ter no projeto, a vazão de projeto, né? Aí, pelo que a gente tem acompanhado e tem trabalhado ultimamente, o que a gente vem traçando aí de balanço hídrico vem dando bem certo com o que a gente tem de vazão de lixiviados na prática para o projeto, né? Vem batendo, os dados vêm batendo. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho da fase de um projeto que a gente fez, uma ampliação do aterro sanitário, tá certo? E a ampliação, o aterro já existia, então esse aqui é o aterro existente, e essa região aqui onde vocês estão vendo é a área de ampliação, tá certo? Então ela foi feita em duas fases, tá? A fase 1 e a fase 2. A fase 1, a etapa 1, vamos dizer, duas etapas, desculpa, a etapa 1 e a etapa 2. A etapa 1, né, foi feita a demolição de toda essa área administrativa aqui, né, foi feito o beneficiamento desses resíduos que foram gerados aqui, tá certo? Não foi enviado diretamente para o aterro sanitário, mas foram beneficiados para outros fins, tá? Então a gente fez o projeto de escavação, tá? A impermeabilização, né? Uma geomembrana de PAD de 2 milímetros. A gente continuou com a geomembrana até esse diquezinho aqui que vocês estão vendo, né? Que é a etapa 1 e a etapa 2 contempla essa região aqui. A gente fez um solo de proteção mecânica da geomembrana, tá? A camada de proteção. As drenagens, né? As drenagens de base de percolados, encaminhando para o reservatório aqui. A gente fez um sistema de drenagem, né, por gravidade que já caía aqui no reservatório para tratamento, tá? E de biogás, claro, né? As chaminés de biogás. E aí o início da operação, né, com o preenchimento das células, tá certo? Até que se encerrou essa etapa da ampliação e passamos para a etapa 2, com escavação, o mesmo procedimento que a gente fez na etapa 1, a gente faz na etapa 2, tá? Tudo, claro, muito bem projetado. Eu tenho até um time-lapse depois, se vocês tiverem interesse, é coisa de 3 minutos, para vocês verem essa obra, como ela funcionou, como ela foi operada, né, nessa ampliação. E aí é o alteamento natural dos resíduos, com seus sistemas de drenagem de camada, tá certo? De lixiviados, e o encerramento do aterro, tá certo? Então ele é encerrado. Que a parte do projeto, né, que a gente fez, o projeto, então como ele ia ficar, tá certo? As seções, né, então aterro velho, lixo novo, lixo que encaixar, a gente traça todas as seções para ajudar na execução dessa obra. Aí aqui é a seção típica do aterro, né, onde a gente tem um sistema de impermeabilização com geomembrana de PAD, né, drenagem principal de lixiviados, né, um aterro de regularização, geralmente a gente põe uma permeabilidade nesse aterro, da ordem de 10 a menos 6, né, um coeficiente de permeabilidade, né, o solo de proteção da geomembrana, né, todo o sistema de drenagem de gases, tá certo, a cobertura de lixo, né, ao final de cada jornada, lembrando que isso aqui, hoje em dia, a gente não opera mais dessa maneira,